que eu quero tanto falar com vocês sobre esses arquétipos? Porque eles representam uma forma como a nossa psique pode se colocar no mundo a partir dessa forma lúdica do inconsciente perceber como que a gente pode fazer isso. O inconsciente, ele percebe as coisas de forma lúdica e de forma metafórica, tá, gente? Isso acontece porque existe uma questão histórica de como a mente foi formada. E primeiro a ideia, né, o que os cientistas defendem é que primeiro foi formada a mente inconsciente para depois vir a mente consciente, cognitiva. Então, e nesses primórdios, né, em que existia essa mente inconsciente, né, ainda não havia linguagem, né? As linguagens eram feitas de símbolos, de sentimentos, de emoções. Então, acredita-se que aconteceu dessa maneira, né? E por isso o nosso inconsciente, ele às vezes não, né? Ele é metafórico, ele é lúdico, e isso faz com que a gente consiga se perceber nesses lugares, né? Nesses lugares da psique feminina. Trouxe o arquétipo aqui da maternidade para vocês, então como sempre eu vou falar sobre luz e sombra, e aí vocês vão se identificando, vão trazendo isso para a rotina de vocês, para a vida de vocês, e vendo o que vocês podem melhorar, como que vocês podem se perceber nesse lugar mesmo. E claro, lembre-se que na minha bio você encontra soluções para você, então é só você clicar lá, ver os 2 programas que eu tenho, tanto o programa Crisálida quanto o programa Metamorfose. São programas que é para desenvolvimento pessoal, que é para você olhar para as suas questões que eu costumo atender, que são afetivas, questões de baixa autoestima, realização pessoal. Então, o trabalho que você faz, né, a tua missão de vida, você está seguindo nesse lugar, seu coração está pulsando para que você faça isso, né, para que você vá nesse caminho. Questões financeiras também, então às vezes tem algum tipo de bloqueio na tua vida, algum tipo de trava, e a gente consegue ver isso muito claro no mapa astral natal, né? A gente tem esse guia do mapa astral natal como forma de realmente perceber, né, o que o teu espírito, a tua alma deseja realizar nessa terra e quais são ali os bloqueios. Então eu faço isso a partir de consulta individual, ou a partir do programa Crisálida ou Metamorfose, tá bom? O programa Crisálida, além dessa leitura do mapa astral, além de vocês terem essa clareza, onde que pode estar bloqueando, onde que pode ter alguma questão, para harmonizar isso, essas questões do mapa astral, essas travas, eu te dou um floral que eu chamo de floral astrológico. Então é um floral que ele é desenvolvido não só com a alma das plantas, ele é desenvolvido com minerais, com realmente prata, todos esses minerais que podem facilitar aí os comandos que nós damos, né? O floral, ele é simplesmente uma leitura minha que nós vamos fazer juntas, e aí nós vamos dar comandos para o corpo para que ele possa ir lá e te ajudar a realizar aquilo que você quer. Então é muito especial. O programa Crisálida, ele é feito dessa forma na primeira consulta. Nós vamos fazer também exercícios, né, para identificar sabotadores em você. Então sabotadores é aquela tua voz interna que às vezes está muito ativa, e a gente consegue identificar isso fazendo o teste, né, que eu aplico para vocês ali na primeira consulta. E depois disso a gente segue fazendo nas outras 4 consultas, né, em relação ao programa Crisálida, a gente segue fazendo reprogramação de crenças. Como que funciona a reprogramação de crenças? Não sei se vocês já assistiram aquele filme Divertidamente. Já viram? É muito, muito bom. Se vocês não viram, assista. Porque é de uma forma lúdica também que a gente aprende questões da nossa mente. Então, nesse filme Divertidamente, basicamente a personagem principal, a menininha, ela vive coisas na vida dela, e todas as memórias dela vão sendo guardadas numa espécie de arquivo mesmo. E esses arquivos, conforme eles vão sendo guardados, eles vão sendo identificados com emoções. Então, o vermelho vai ser a raiva, o arquivo vermelho vai ser, o arquivo azul vai ser a tristeza, e assim vai. E é dessa forma, gente, que acontece na nossa mente. Então, todas as nossas crenças, elas estão associadas a emoções. Então, quando vocês vêm para mim, né, nessa reprogramação de crenças, a ideia é que a gente desacople a tua emoção ali das tuas crenças, e a gente consiga fazer com que quando você vai olhar para essas coisas, você não se sinta mais de uma forma pesada, né? Que a gente realmente ressignifique
aquilo que você precisa no momento, né? Então, é assim que funciona o programa Crisálida. O programa Metamorfose também funciona da mesma maneira, assim, a mesma pegada, só que o Metamorfose a gente vai fazer os 4 resgates, que eu chamo. Os 4 resgates é tudo aquilo que você precisa deixar para trás e ressignificar para você ser a mulher que você deseja ser. E o que então você precisa ressignificar? Além de, então, você ter no Metamorfose o programa, a leitura do seu mapa astral natal, você vai receber 2 frascos de floral em que a gente vai atuar nas suas questões do mapa astral natal. Você vai fazer reprogramação de crença limitante comigo, que é um super acelerador de resultado. Então, a gente já tem aí 2 ferramentas fantásticas. E, além disso, eu vou trazer para você ferramentas relacionadas ao teu feminino, ao resgate da sua criatividade, ao resgate da sua prosperidade e ao resgate da sua ancestralidade. Esses 4 resgates a gente precisa fazer para que a gente consiga se sentir mais íntegra, para que a gente consiga se sentir mais nós mesmas, entender que esse universo é abundante, né, gente? Então, fiquem à vontade para me chamar lá e encontrar soluções para que a gente vá atrás das suas questões, tá bom? Agora, entrando no arquétipo da Deméter, da mãe. Então, deixa eu contar para vocês a história breve de Deméter, eu sempre gosto de dar um pequeno resumo. A Deméter, ela é a deusa da fertilidade, ela é filha de Cronos com Reia, irmã de Zeus, e a filha dela é a Perséfone. Eu deixei aqui uma cola pra mim, tá, gente? E eu até contei pra vocês na história da Perséfone, quando eu fiz uma associação com o Complexo de Cinderela, que a Perséfone, ela foi muito procurada pela Deméter, né? Ela foi muito... Porque a história da Perséfone é que ela se perde na floresta e a Deméter, como mãe, vai atrás dela, fica enlouquecida, e ela, como deusa da fertilidade, desculpa, condena que não vai nascer mais nada enquanto a Perséfone não aparecer. Então, a partir disso, né, a Deméter, enfim, naquele momento não nasce mais nada, nenhuma criança mais é gestada, nenhuma criança nasce mais, porque ela tinha, né, esse poder. E quando que a gente acessa, né, esse lugar da Deméter e da mãe? Né, falando sobre quem acredita que quer ser mãe, ou quem já é mãe, ou quem quer olhar com um lugar mais profundo de o que será que significa a maternidade. Né? A gente vai entrar profundamente aqui. Então, lembrando que ela é deusa da colheita, da terra, ela também tem uma questão de busca material, ela sabe parir e gestar e tem a questão da fertilidade. Quais são os atributos de Deméter? Então, qual que é o lugar que eu estou dentro de mim como Deméter? Então, quando eu sou uma pessoa maternal, quando eu me preocupo com o outro, quando eu quero agradar o outro, quando eu estou sendo acolhedora, então a gente fala muito isso, né? Eu te vejo, eu vejo a sua dor, né? Eu vejo quem você é. E esse acolhimento é realmente aquele acolhimento de abraço, aquele acolhimento do signo de Câncer, né? É uma mulher muito doadora, porque em algum nível, né, a maternidade, a gente consegue perceber que a mulher faz tanto pelo filho, tanto pela sua cria, pelos seus projetos, né? Que ela entra nesse lugar de doação extrema e não importa o que ela vai receber em troca. E a gente vai falar aqui da sombra da Deméter também. Então a Deméter, ela entra nesse lugar de cuidar e até um cuidar também extremo, né? Quando tá nesse lugar sombra, ela entra nesse lugar de que às vezes tudo pode depender dela, ela tem que dar conta de tudo. Será? E é uma mulher muito amorosa, então é uma mulher que gosta de abraçar e de beijar, né? Que gosta desse toque. E mais uma vez, falando sobre o signo de Câncer, é que o signo de Câncer ele é uma representação, né, também da maternidade, né? E eu falo isso de um lugar de muita sabedoria interna para mim, porque eu tenho o signo de Câncer exatamente na minha missão de vida, na casa 10. Eu tenho o signo de Câncer e Gêmeos. Então, comunicação e acolhimento, essa coisa maternal. E além disso, eu tenho a Lua na casa 10. A Lua fala muito sobre as nossas emoções. Então, para mim, estar aqui com vocês, né, nesse lugar de acolhimento, de emoção, é fantástico. Então, a Deméter, esse arquétipo da mãe, é um arquétipo que me emociona muito, porque o amor da mãe, né, essa questão de ser amorosa, é algo que emociona mesmo, porque eu não tenho certeza disso, né, se todas as mães conseguem acessar esse lugar incondicional. Mas todas as vezes que eu me sinto assim, todas as vezes que eu acesso a espiritualidade, eu me sinto nesse amor incondicional.
Então, é algo realmente emocionante, né? Falando sobre a luz de Deméter, então onde que Deméter se sente, né, no seu poder, na sua luz? Quando que você se sente dessa forma? Quando você está nesse lugar em que você se sente que você é mãe, que você é amorosa, que você é paciente, que você quando você tem um certo nível de preocupação também, né, de que você se importa, isso também é uma luz para Deméter. Ter esse lugar de eu me importo com os meus projetos, com as minhas questões e com as minhas crias, tá, gente? Aqui eu vou chamar de cria, mas no sentido de filho mesmo. É uma mulher que está sempre disposta a ajudar, é muito protetora, ela tem uma fertilidade significativa e é uma mulher criativa, gente. Essa criatividade, às vezes a gente precisa desmistificar isso, porque essa criatividade, ela vem do lugar de criar. Então, às vezes a Deméter, né, aqui falando no arquétipo também da dona de casa, né, dessa mulher, é aquela mulher que ela sempre vai querer inventar alguma coisa na cozinha, que vai querer inventar alguma coisa nova, né, que vai querer realmente entrar nesse lugar onde ela pode exercer essa criatividade. Falando de uma Deméter que está no mundo corporativo, vai ser aquela mulher que se preocupa, que vai perguntar se você falou para ela que você estava com dor, ela vai te perguntar se você quer um remédio, se você tem um remédio, se você foi comprar um remédio, se você está melhor. É aquela mulher que ela vai se preocupar com isso. E é uma mulher que ela sabe priorizar projetos e filhos. Então isso é uma coisa que ela sabe colocar isso como prioridade, ela sabe que isso pode ser até um valor para ela, né? E pode ser até um valor de família, né? Deméter às vezes tem um valor muito forte em relação à família, ao que a família significa. Aqui a gente só precisa tomar cuidado um pouco daquelas crenças de a minha família é a base de tudo. Esse tipo de crença, claro, falando dessa forma, ela pode parecer uma crença positiva, mas às vezes se acontece alguma coisa dentro da tua família que te causa algum tipo de desestrutura, ou às vezes você vem de uma família que pode ser desestruturada, né, que você pode considerar desestruturada, então ausência de pai, ausência de mãe, ou às vezes é criado pela avó, pela tia, às vezes, né, por conta do trabalho, a pessoa se ausenta um pouco mais, não dá tanto atenção para o filho. Então a gente precisa tomar cuidado com essas questões familiares, porque é por isso que uma dos resgates que a gente precisa fazer é o resgate da ancestralidade, entender qual que é o nosso papel como filha, como amiga, como mãe, para que a gente consiga se colocar nos papéis corretos e não assumir lugares de, às vezes, eu vou e quero honrar a minha mãe. Então, a partir disso, eu vou e começo a, inconscientemente, trazer para mim os mesmos desafios que ela viveu para que eu execute aquilo, para que eu honre ela, para que eu continue dizendo, mãe, eu aceito ser sua filha e por isso, né, na verdade, eu quero continuar sendo ser sua filha. Então, a partir disso, eu vou continuar executando aí caminhos desafiadores que você seguiu e por DNA, por isso estar em mim, eu acredito que isso é uma verdade para mim também. E isso acontece muito dentro de mim, gente, como um exemplo aí para vocês, em relação a trabalho. Apesar da minha mãe ter feito uma desconstrução muito grande em relação aos parceiros dela, minha mãe teve 2 casamentos, vamos dizer assim, e o segundo foi o com meu pai, ela fez uma desconstrução muito grande de dizer, colocaram para ela ou o casamento ou o trabalho, e minha mãe escolheu o trabalho. E foram 2 casamentos que ela fez a mesma coisa. E isso é muito doido, porque quando isso reverbera em mim, eu sou uma pessoa que eu dou muita prioridade para o trabalho, mas ao mesmo tempo eu fiz tantas ressignificações dentro de mim que agora eu sei que eu não preciso escolher entre o casamento e o trabalho. Eu posso ter as 2 coisas de uma forma leve, entende? Então, por isso que é tão importante a gente olhar para essas questões de família. E aqui eu já trouxe algumas sombras aí da Deméter em relação a isso, né, gente? Bom, sombras da Deméter. Aquela mulher maternal, esquece de se cuidar. Gente, esse é um dos arquétipos, ou o arquétipo, em que a mulher mais esquece de si e assume aquele lugar de mãe e acha que não existe mais a mulher. A mulher que quer ter prazer, a mulher que quer realizar sonhos, a mulher que pode sair sem os filhos, a mulher que pode viajar. E aqui pensando nas mulheres que não pensam em maternidade, a mulher que pode gerar projetos e não se sentir cobrada pela sociedade em ter filhos. Isso acontece muito. E eu vejo que muitas mulheres ficam se perguntando, mulheres que não querem ter filhos, ficam se perguntando se realmente querem.
porque a sociedade cobra tanto que elas começam a duvidar delas mesmas. Será que eu estou fazendo algo errado? Não, você não está fazendo algo errado, desde que isso seja uma coisa estruturada dentro de você. Então, esse lugar, gente, de esquecer de se cuidar é realmente importante. Por quê? Porque essas mulheres, se a gente falar do aspecto de beleza que foi ensinado pelo patriarcado, lembrando que o patriarcado é o sistema que nós estamos inseridos, tanto nós, mulheres e homens, criado por homens. Então, homens criaram o mercado financeiro, homens criaram a nossa educação, porque em algum momento da história as mulheres foram coadjuvantes. Beleza? Então, a mulher, quando ela entra nesse lugar de esquecer de se cuidar, ela não vai esquecer só da beleza. Ela vai querer ficar servindo o outro, vai querer ficar vivendo a vida do outro, no sentido de isso pode ser filho, pode ser projetos, pode ser marido. E ela vai entrar nesse lugar de se cobrar, de se culpar. E falar, será que eu vou encontrar a mulher que eu ainda sou? Ou eu sempre agora vou ter que ficar nesse arquétipo de mãe? Eu vou sempre ter que ficar sendo mãe? Você vai, mas você precisa aprender a transitar por outros lugares, por outros arquétipos. Igual, a gente já falou do arquétipo da Atena e falou um pouco de uma sombra aí da Perséfone. Então, assim, é natural que a gente transite por todos os arquétipos, né? E aqui lembrando que isso é uma forma lúdica para você se reconhecer. Então, quando a gente transita por todos os arquétipos, então eu sei ser a Atena, eu sei a mulher que decide, eu sei ser a mulher que escolhe, mas eu também sei ser a mulher acolhedora, a mulher que precisa ser maternal quando tem necessidade. E isso é natural, só que a grande questão é quando a gente se conecta muito com o arquétipo, a gente começa a levar esse arquétipo para outros lugares da nossa vida. Então a Deméter, ela se dá muito bem nesse lugar de mãe, porque é o lugar de você acolher teu filho, o teu projeto, de botar esse projeto no mundo, de amar esse filho, né? Então esse é o lugar dela. Mas se essa mulher que está com esse arquétipo muito forte, ela vai para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho vai falar para ela, ó, eu não quero só amor aqui não. Eu quero realização. E aí essa mulher começa a dar de cara com os monstros dela. E por isso também, gente, que é tão difícil quando a mulher, ela vai, né, ela gesta e ela volta para o mercado de trabalho e ela precisa assumir esse novo lugar de quem ela era. Que ela era uma pessoa antes de ter ali o filho. E por isso que ela tem dificuldade, porque ela teve que assumir um outro lugar da psique dela e agora ela precisa voltar e ela precisa administrar. Olha, até me arrepia, doido isso, né? E tá tudo bem. Faz parte, gente. Faz parte esses períodos de adaptação. Principalmente para a mulher que vive a primeira maternidade. Isso é esperado. Então, esse lugar de ainda se esquecer de se cuidar também pode ser do seu interior. Então, de assumir demais esse lugar da mãe e esquecer. Será que eu estou também atingindo os meus desejos internos? Né? Apesar de eu ter que cuidar agora desse projeto, desse filho, será que eu ainda consigo fazer o que eu quero dentro de mim, consigo realizar meus sonhos, consigo viajar, né, consigo comprar o que eu quero? Então é esse esquecer de se cuidar, tá, gente? E cuidar para não entrar, a gente falou ontem sobre a Afrodite, né, sobre o relacionamento afetivo, e cuidado para não entrar nesse lugar de eu tenho que ser belo o tempo todo, né? A Afrodite, uma das sombras dela é esse lugar. E a Deméter, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para aquela Afrodite, que é aquela mulher que está na sombra dela, de achar que ela sempre tem que estar bela e não sei o quê, e sempre tá 50 horas no cabeleireiro e tudo mais. Gente, se você faz tudo isso, tudo bem, mas eu não sou essa mulher, eu não consigo. Eu não sustento, gente, ficar muito tempo em salão, não aguento. Isso que vocês estão vendo sou eu mesma. E é isso, é vocês tomarem cuidado com essa identificação de tem que estar perfeito o tempo todo, tem que dar conta de tudo. Isso é muito o lugar da Deméter, né? Porque aí ela assume uma responsabilidade quando ela está nesse lugar de cuidar de alguém. E essas responsabilidades podem trazer culpas e podem mostrar monstros, pequenos monstros dentro da gente, que ela não curou, às vezes, na própria adolescência, na própria criança, né, quando foi criança, e que agora está se mostrando também na maternidade. Isso pode acontecer. E, além disso, no mapa astral natal, se a mulher tem algum desafio com maternidade, a gente também consegue ver isso, tá bom? De uma forma que... Porque o que é o mapa astral natal? Ele é um guia... Ele é um guia do teu espírito. Você veio com uma marca. E esse mapa astral natal consegue guiar ali a gente. Bom, outra sombra de Deméter pode ser a questão de ser controladora.
Então a mulher que entra nesse lugar de tem que ser tudo do meu jeito, né? Se não for do meu jeito, tá errado. Tem dificuldade em escutar crítica. E aqui, gente, né, quando a gente fala de maternidade, eu sei que isso é uma coisa complicada, mas é aquele lugar de que olhar para a realidade do outro, entender que o outro está projetando algo que ele viveu, algo que ele acha certo, algo que está relacionado ao sistema de crenças dessa pessoa e que ele está projetando em você, porque é mais fácil, entende? Porque se ele for olhar para as questões dele, do que ele está falando da tua maternidade, enfim, vai ser mais difícil para ele. Lembra que os nossos avós sempre diziam, quando você tem um dedo apontando para uma pessoa, tem 3 voltados para você? É bem isso. Então, esse lugar, né, da crítica não vem só também dessa questão de ser controladora. Também pode vir do lugar de você se sentir muito polarizada na energia feminina. Então, de acordo com o taoísmo, dentro da gente nós temos as 2 energias, a masculina e a feminina. A feminina, quanto mais polarizado você fica para essa energia, mais você pode entrar em lugares de não aceito crítica, ou essas críticas magoam demais, e aí a mulher fica muito chorosa, entra muito nesses lugares, né, de achar que é sempre pessoal, né, que é sempre sobre ela, e que não existe nenhum fator adicional a não ser as atitudes dela e as questões dela. Isso é uma energia totalmente totalmente feminina. E essa questão de ser controladora é algo que é um comportamento em que a sua personalidade desenvolve para que você consiga realizar coisas na tua vida. Então, assim, o que a gente aprende basicamente? Que nem tudo, gente, nós temos controle dos nossos atos, das nossas questões, das nossas emoções, de como eu reajo às coisas. E aí, quando a gente vai para o mundo externo, né, quando a gente vai, enfim, trabalhar, quando a gente vai se colocar na família, quando a gente vai viver, nós não temos controle ali sobre as reações das pessoas, nós não temos controle sobre o que o outro acha certo e errado. Então, por isso que a gente precisa se firmar muito no que a gente acredita. Porque esse lugar de você querer controlar tudo vai te fazer perder energia. Vai te fazer achar que tudo depende de você. E que ninguém faz melhor do que você. Isso é um nível de perfeccionismo também. E que eu sei que vocês têm, e eu também tenho, e tá tudo bem. A gente vai trabalhando todos os dias, de pouquinho em pouquinho, com calma e com alma, para ir resolvendo essas questões. E outra questão que pode ser uma sombra para Deméter é a vitimização. E essa, gente, a gente precisa ter um lugar assim de muita paciência, de muito acolhimento para essa mulher que está se sentindo vítima de algo ou de alguém. O que eu percebo hoje é que existe uma rotulagem muito grande de que as pessoas não podem se sentir vítimas. E, gente, eu vou te dizer que a maioria das pessoas, né, muitas delas entram nesse lugar de vitimismo. E o que é o vitimismo? É você culpar alguém, o governo, a tua mãe, o teu pai, pelas tuas questões. Você sempre quer achar um culpado que não seja você, claro. Porque aí você tira a responsabilidade de você e aí você deixa para o outro lidar com aquela questão, ele que se vire, normalmente o vitimismo causa raiva e por aí vai. Não que a raiva seja, né, uma emoção ruim, mas a raiva ela tem os seus benefícios, né, que traz impulsividade para a gente realizar algumas coisas. Essa mulher que está nesse lugar de vitimismo, ela tem uma dor e a gente precisa olhar para ela com carinho, porque se essa mulher, o problema da mulher que está nesse lugar de vitimista, às vezes ela não tem força de fazer um movimento, de entender que ela está nesse lugar. E esse pode ser o problema. E por isso que eu estou fazendo essa live, para que vocês reflitam sobre isso, para que vocês reflitam sobre qual é o lugar dentro da tua vida que você está se colocando como vitimista. E tá tudo bem, gente. Quando você percebe esse lugar, você fala, ok, como que eu vou tratar isso? Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou buscar para melhorar isso? E por que eu falei que, por um lado, existe uma não permissão, né, das pessoas se sentirem vítimas, mas, por outro lado, existe uma permissão muito, muito grande de ser vitimista. Porque, vamos dizer assim, na geração dos meus avós, até da minha mãe, assim, gente, eu diria que
as pessoas, elas tinham uma questão de sobrevivência tão grande que elas não tinham basicamente a opção de se sentirem vítimas. Pelo menos eu vejo que elas se colocam muito nesse lugar, sabe? O pessoal que está nessa geração, né? Minha mãe tem 63 anos, então, só para vocês situarem. E minha avó tem 88. Então, antigamente, como havia muitas questões de sobrevivência, de luta mesmo, né? As pessoas se permitiam entrar menos nesse lugar de vitimização. Mas hoje, né, na nossa geração, eu tenho 28 anos, se você tem 30 e poucos anos, você também vai perceber isso. Que hoje parece que é muito mais fácil as pessoas entrarem num lugar de vitimização. Isso porque, gente, a gente está tendo um despertar de consciência. E esse despertar de consciência faz com que a gente levante muitas dores nossas, internas. E essas dores também podem ser dos nossos ancestrais. Podem ser aquelas lutas que minha mãe fez, que minha avó fez, que elas não venceram, e eu tô trazendo hoje aqui pra mim, pra eu vencer essa luta. Porque eu acho que esse é o meu papel. Cuidado com isso. Então, é importante perceber isso, que também existe essa questão geracional, né? Que eu tenho percebido bastante em relação a esse lugar de vitimismo. Então, o que essa pessoa vai fazer, gente? É reforma íntima, é olhar pra dentro, é entender que não existem vítimas e nem algozes. É entender que assume teu lugar de responsabilidade, por mais que doa, e faz o que você possa fazer com os recursos que você tem. O que você precisa é de recursos. No meu link da bio, lá você encontra. E se sentir, também me chama no direct, que a gente vai olhar para isso. Essa mulher pode entrar no lugar também de manipulação. Então, usar realmente os projetos e filhos e para que ela tenha algum tipo de benefício em relação a isso, e ela vai realmente conduzir as pessoas de uma maneira que ela já saiba o resultado final. E o nome disso é manipulação, né, gente? Mas no sentido aqui de maldade mesmo, assim, sabe? De uma maldade porque ela tá no lugar de ego dela, né? Um lugar de que ela quer um benefício e não importa o que a outra pessoa vai ter que recusar, o que a outra pessoa vai ter que deixar de fazer para que essa pessoa, para que essa mulher receba aquilo que ela quer. Então, sei lá, estou pensando aqui num exemplo. Teu filho te liga e fala, eu vou pegar um ônibus, vou viajar, e você pode me pegar na rodoviária, por exemplo? E aí essa mulher vai falar, olha, filho, eu não vou te pegar porque vai estar muito tarde, então, por favor, pegue um Uber, pegue algum outro tipo de transporte que eu sei que vai dar tudo certo. Aí ele fala, então eu vou dormir na rua, então, porque você não quer me pegar lá na rodoviária. Isso é manipulação, gente. Você está mexendo com o emocional da pessoa para que essa pessoa faça o que você quer, em detrimento de que você quer que essa pessoa pegue você na rodoviária. Tá entendendo? Exemplo simples, mas que funciona para você entender. Essa mulher sombra pode chegar nessa questão do ninho vazio. Então pode ser uma mulher que pode, né, se ela chegar nesse lugar de ter que liberar os filhos para que eles possam viver a vida deles, ela pode entrar nesse lugar profundo de sentir falta, claro, todo mundo sente falta, mas de se incomodar, de aí incomodar o filho, incomodar a família, sabe? A nova família, né? E é uma mulher que pode ser também chegar no lugar de ser uma mãe narcisista, aqui no nível de sombra, tá? Qual que é a ferida da Deméter e qual que é a cura da Deméter? A Deméter aqui, por mais que ela tenha essa questão da fertilidade, né, do gestar e tudo mais, ela é uma mulher que ela pode ter uma certa dificuldade em se sentir independente, em se sentir livre, em se sentir completamente instintiva na sua natureza interior, na sua natureza selvagem, na sua natureza que... Eu sei que o selvagem aqui entra no nível de rebeldia, né? A gente acaba associando dessa maneira. Mas aqui, eu quero que você entenda que tá tudo bem se você precisa dizer não, se você precisa discordar, e tá tudo bem se isso pra você significa ser rebelde.
Mas veja que isso é importante também para você construir a tua vida, né? Mais do que saber o que você quer, você precisa saber o que você não quer, né? E essa mulher, por ela, né, ter chegado nesse lugar de olhar para os projetos e de olhar para os filhos e de olhar para tudo isso que ela criou uma certa dependência, né? Então, nossa, se esse projeto não der certo, se esses projetos que eu estou fazendo na minha empresa, né, na CLT ou como empresária, se isso não der certo, então, nossa, eu não vou ter outra possibilidade. Ou se eu chegar nesse lugar de dependência emocional dos filhos, né, de sempre querer carinho, de sempre querer reconhecimento, isso vai acontecer naturalmente, né? Não é uma questão que você precisa ter o tempo todo, né? Então, essa independência de Deméter pode ser algo profundo e pode ser algo relacionado também à independência emocional. E esse lugar emotivo, a gente precisa acolher muito ele, porque por muitos momentos da nossa história como mulher e da nossa história de vida mesmo, eu tenho certeza que vocês em algum momento já tiveram a emoção de vocês calada por alguma razão, por algum momento, por alguma situação que vocês estavam passando. E ter essa emoção calada, gente, às vezes pode significar você trazer isso para a tua vida e aí você trava em alguma questão, alguma coisa que precisa desenvolver, que precisa, precisa resolver aí na sua vida e você trava. Por quê? Porque você aprendeu a travar as tuas emoções. E lembra, toda emoção está acoplada a uma crença. E aí entra a questão da reprogramação de crenças, que é algo totalmente seguro, né? Quando feita por pessoas que estudaram, quando feita por pessoas que estão aptas a te conduzir. Em relação à cura da Deméter, né? Então, o que a Deméter precisa fazer? Ela precisa cuidar do emocional dela. Porque, realmente, quando a gente acessa esse arquétipo da mãe, quando a gente acessa esse arquétipo de gerir, de gestar, de criar, a gente acessa um lugar emocional, porque é um lugar mais fundo. E quando a gente acessa esse lugar, se a gente não vai resolvendo as coisas aos pouquinhos dessas emoções, entendendo o que essas emoções querem nos dizer, se a gente for abafando, colocando debaixo do tapete, uma hora estoura. E aí essa mulher vai entrar em depressão, e aí essa mulher vai ter que passar por uma catarse na vida dela, que é, né, um momento de transformação muito intenso, para que ela consiga sair do fundo do poço e dar o salto dela. Isso é muito profundo, né, gente? Então, cuidar desse emocional e cuidar dessa independência interior, de que a gente não precisa, gente, uma mulher adulta não precisa pedir a bênção de ninguém para fazer qualquer coisa da vida dela. O que vocês podem pedir é a opinião da pessoa. E aí vocês filtram, analisam se essa pessoa genuinamente quer o seu bem, se essa pessoa genuinamente quer te ajudar, porque às vezes mesmo que ela queira tudo isso, às vezes o sistema de crenças dela, tudo que ela viveu, todas as experiências, não vai bater com o que você quer fazer. Se permita ser pioneira. Se permita ser a primeira pessoa que faz coisas por você e que sabe cuidar desse interior, tá bom? Bom, gente, Deméter é isso. Eu espero que vocês tenham tido clareza sobre o que esse arquétipo traz, sobre os lugares que esse arquétipo faz com que, quando a gente tem uma identificação muito forte com ele, onde que ele pode ali habitar dentro da gente. E é natural que a gente perceba essas sombras, esses sabotadores. Existe um mito, que é o mito de Quiron, na mitologia grega, que é sobre o curador. Quiron é o curador que, quando ele curava todas as pessoas, só que chegou um momento da caminhada dele que ele teve uma doença e ele não estava conseguindo se curar. E ele teve que pedir ajuda. E por que eu estou falando isso? Porque somos todos Quiron. Somos todas pessoas se curando de nós mesmos e curando outras pessoas e ajudando outras pessoas na caminhada. Eu estou falando isso para te trazer mais leveza, para você perceber que isso é possível. Que é possível você perceber que às vezes você entra nesses lugares de achar que não vai conseguir, mas você vai. Se você está nessa live, você vai. Tá bom, gente? Então, aproveitem esse material. Nós vamos seguir amanhã com... Deixa eu ver qual que é a nossa próxima deusa de amanhã.
Ártemis, gente, essa deusa eu gostaria que todas vocês vissem essa live de amanhã. Porque essa deusa ela é a deusa da caça, da aventura, da natureza e da liberdade. Veja bem, liberdade, liberdade interna, liberdade em ser quem é, liberdade em fazer o que deseja, em ir atrás dos próprios sonhos. Ártemis é muito importante no papel da psique feminina. Então nós vamos falar sobre isso, ok? Gente, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por verem essa live, gratidão imensa. E se você sentiu, vai lá na minha bio, vai no meu direct, me conta como foi. Me conta o que você sentiu, o que você aprendeu, quais são os insights. Se quiser, me manda aqui embaixo também, a gente vai conversando. Beijo.